Saudade de dormir no corredor, né, minha filha? Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a época do ouro no Brasil. É o seguinte, quando a gente está pensando em época do ouro, ou seja, o momento que Portugal consegue achar ouro no território brasileiro, a gente acaba por falar também em interiorização. Sempre foi um objeto de vontade e curiosidade, né? Carregado de mitos, de lendas, mas ainda assim, até pela praticidade, os portugueses foram se estabelecendo ao redor do litoral. E com o passar do tempo, principalmente em busca de ouro e para a criação de gado, foi se interiorizando pelo território. E isso vai mudar toda a perspectiva, toda a maneira de a colônia se desenvolver a partir daí. Essa mudança no principal produto aqui na colônia não foi só apenas porque as pessoas buscaram por si mesmo uma nova atividade econômica financeira, mas até mesmo a coroa estimulou que as pessoas procurassem pedras preciosas pelo chamado sertão, garantindo vantagens e prêmios. Portanto, no final do século XVII, descobre-se ouro nas Minas, atual estado de Minas Gerais. Tudo isso provoca um verdadeiro corre-corre em direção a Minas. E os paulistas que descobriram, no caso os bandeirantes, exigiam exclusividade sobre o território, sobre a exploração. Isso acaba por levar a uma guerra chamada Guerra dos Emboabas, que foi um conflito entre os primeiros descobridores, os bandeirantes paulistas, contra todos os outros que aqui chegaram, esses novos aventureiros. Portugal também necessitava muito dessa nova riqueza. Todavia, Portugal não aproveitou 100% de tudo isso, porque através de alguns acordos que foram realizados com a Inglaterra, o ouro brasileiro saía daqui da região de Minas, passava pelo porto no Rio de Janeiro, era transportado até Portugal e quase que de imediato passava para a Inglaterra, por meio de trocas econômicas. O mais importante a deixar registrado é que a própria coroa muda a capital administrativa. Então, no ano de 1763, o Rio de Janeiro começa a ser a nova capital da colônia. O apogeu aí da mineração vai de 1733 até 1748. Posteriormente, a gente tem novas descobertas de ouro nos atuais estados de Goiás e Mato Grosso. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que teve uma cidade que se destacou, uma região, melhor dizendo, que hoje é uma cidade, que se destacou pelo diamante, que é a cidade de Diamantina, em Minas Gerais. O ouro sempre foi objeto de tentativa de contrabando. As pessoas sempre encontravam um jeito de tentar burlar essa fiscalização. Por exemplo, a ideia de santo do pau oco, santos de barro, que eles por dentro não tinham material e era colocado ouro em pó. Tanto é que num determinado momento o ouro em pó fica proibido de circular aqui na colônia. E daí a gente vai ter novas formas de fiscalização e controle. Uma das formas que se destaca é a invenção do quinto, ou seja, para cada grama, 1/5 dessa grama tem que ir para a coroa. Então, o que era feito? Foi iniciado algumas casas de fundição aqui no Brasil, na região de Minas e no Rio de Janeiro também. Então, você pegava o seu ouro e fundia com selos e com algumas garantias mostrando que esse ouro já tinha passado por um processo de então você poderia circular com ele sem problema pela cidade. Há diversos ditos populares que ainda hoje se fazem presente em todo o país. Por exemplo, meia tigela. Às vezes a gente costuma falar que tal coisa tá meio tigela, como um sinônimo de mal feito. Surge porque o escravo que não produzisse a quantidade de ouro necessária
por dia, ele ia passar a receber apenas meia dose de ração, meia dose de alimentação naquele dia. Então, meia tigela de comida, o que era uma tristeza por si só, porque o escravo já não conseguia trabalhar, não conseguia produção e não conseguia comer o suficiente para no outro dia poder fazer o esforço necessário. Um outro dito popular também conhecido é, por exemplo, comendo pelas beiradas. O que acontecia? A barra cunhada na casa de fundição, ela tinha um selo, e o selo era importante, o selo real. Portanto, o que acontecia? No transporte de Minas até Rio de Janeiro, o mineiro ele ia raspando aquela barra de ouro e deixando apenas a parte do selo. Daí vem a história de que o mineiro come pelas beiradas, de que o mineiro come quieto. Um outro também muito conhecido é que a pessoa, né, no caso o homem, ele não dá no couro mais. Isso tem a ver porque na época da mineração, todo aquele material particulado retirado do subsolo era jogado em alguns canais de madeira. E o fundo desses canais tinham um couro de, de gado pregado. Então, quando a água corrente vinha, passava, levando todo o material particulado, apenas o mais pesado ficava grudado no couro. No caso, o ouro, que é mais denso. Então, quando o escravo não conseguia a quantidade de ouro necessária, significava que não tinha ouro ficado presente ali naquela couro. Portanto, o escravo não estava dando no couro. Algo que ainda não pode deixar de ser falado é sobre o esforço que o reino vai fazer para controlar todos esses recursos que estão sendo descobertos nas regiões de Minas. Por exemplo, mudar a própria sede da colônia. Então, o governo sai da região de Salvador e vem aqui para o Rio de Janeiro, o que fica muito mais próximo de Minas Gerais. Então essa mudança física é justamente para controlar a arrecadação. Outra coisa feita é, por exemplo, a criação das casas de fundição, para que seja cobrado o quinto. O que seria o quinto? Você tem, por exemplo, o ouro, que equivale a 1 quilo. Você leva na casa de fundição, vai ser fundido, carimbado com o selo da coroa, e você vai poder andar em qualquer território da colônia ou mesmo da metrópole, mostrando que aquilo lhe pertence e que já foi separado, que era de direito da coroa portuguesa. O detalhe importante: quando você leva 1 quilo de ouro, eles vão te devolver apenas 1/4 daquele 1 quilo, ou seja, 1/5 fica retido como cobrança de imposto. Por hoje é só, agora a gente vai para um outro assunto. Muito obrigado e até mais, pessoal.